Graça e paz a todos, Deus abençoe. A gente vai estar meditando na palavra de Lucas capítulo 15, mas dentro da campanha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas eu coloquei um tema da mensagem é voltando à fonte. Ou seja, aconteça o que acontecer, Deus é a fonte. Não sei o que você precisa, mas Ele convida você a ir até Ele. Ele mesmo diz, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele é a fonte. E dentro da palavra, Lucas capítulo 15, e versículo 14 a seguir, fala da história do filho pródigo. A gente já tinha meditado na noite anterior, mas tem muito mais coisa para a gente meditar aqui. Ele apartou o coração de Deus, né? Às vezes a gente faz a mesma coisa que o filho pródigo, a gente aparta o nosso coração de Deus e começa a comer pão de dores, começamos a padecer. E aí entra a necessidade e a humildade de voltar às fontes, voltar a Deus. Em 2 Crônica, Deus diz, se o meu povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face, então eu verei do céu e sarei sua terra. Em Mateus capítulo 6 e verso 33, Jesus ele revela a parte espiritual. Ele fala, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então o Senhor é o teu pastor e Ele exige uma coisa de nós, que Ele seja o nosso Senhor. A gente deve buscar as coisas espirituais em primeiro lugar, não apartar o nosso coração de Deus. Ele foi para uma terra longínqua, ele viveu uma vida desequilibrada, que a conta chegou. Então Lucas 15, versículo 14 diz, e havendo ele gastado tudo, e tudo significa que ele não ficou com mais nada. Houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E aí entra a palavra dessa noite. Buscar o Senhor, porque Ele é a fonte. Deus é a fonte de tudo. Romanos 11:36 diz que dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. E para quem vive hoje na era da internet, ele estava desconectado de Deus. Ele estava vivendo uma vida longe de Deus, desconectado. E aí começou a padecer necessidades. Ele não recebia mais de Deus. Ele pegou uma grande quantidade e depois ele não continuou recebendo de Deus. Então Deus, ele é a fonte, ele tem muito mais que nós já recebemos. E ele viveu a vida desperdiçando o seu tempo, desperdiçando a sua saúde, desperdiçando os seus dons, os seus bens, as suas habilidades e as suas forças. E assim, a Bíblia Sagrada diz que foi a vida do filho pródigo. Aplicou todos os seus recursos, investiu errado todas as suas bênçãos, suas dádivas, com coisas fúteis, com prazeres que não trouxe nenhum benefício. E logo ele viu que tinha se enganado. A soberba da vida nos engana. E a continuação do texto diz que quando ele começa a padecer necessidades, ele tenta procurar uma saída, e assim tem muita gente vivendo. Ele foi a um dos cidadãos daquela terra, e olha que interessante, a Bíblia Sagrada diz que, contando essa história, ele foi até um cidadão. A gente, antes de ir até Deus, irmão, a gente tenta ir até as pessoas, querendo que as pessoas nos ajudem, as pessoas solucionem os nossos problemas, as pessoas mostrem uma saída. Então ele não voltou ainda até Deus, ele foi até um cidadão daquela terra, a qual concedeu a ele um serviço, um trabalho, apacentar os porcos. E as coisas estavam tão graves, a situação estava tão difícil que ele não tinha nada. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E a situação era mais agravada ainda, porque ninguém lhe dava nada. Uma vida desconectada de Deus é uma vida que você deixa de receber os benefícios, você deixa de receber as bênçãos de Deus, porque você está desconectado. Há uma necessidade de voltar à fonte para que Deus seja o teu pastor. E aí sim, Ele tem um cuidado de você. Você estará recebendo dele. Ele te guiará nas águas tranquilas, Ele te fará deitar nos verdes pastos. E continuando a meditar nessa mensagem, a gente procura resolver problemas se ocupando com outras coisas. E aí acaba também você não tendo tempo para Deus. Enquanto ele estava cuidando dos porcos, ele também não tinha tempo para Deus. Você fica preso às coisas, você fica preso às situações, aos compromissos e acaba vivendo uma vida sem ter o compromisso com o eterno Deus, com Jesus.
Então, o interessante dessa mensagem é: não busque a Deus somente para receber as coisas materiais. Peça para que Deus lhe dê mais espiritualidade. Peça para que Deus faça de ti um filho espiritual, para viver para a glória de Deus. E olha que interessante. E no versículo 17, como se ele voltasse ao juízo perfeito, como ele começa agora a raciocinar. Está faltando, ele sabe de onde tem, ele sabe de onde vem a bênção. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. É quando você se volta para Deus, olhando para Deus como fonte, tudo. O Senhor se torna o teu pastor, o Senhor se torna aquele que provê para a tua vida. Ele se volta para Deus quando ele está, infelizmente, na pior. E muita gente precisa acontecer isso. Uma frase que eu ouvi dizendo que às vezes você precisa chegar no fundo do poço, porque só lá no fundo do poço você conseguirá olhar para cima, olhar para Deus. E às vezes Deus permite a pessoa chegar no fundo do poço para poder olhar para Ele. E uma atitude dele é que ele rompe com tudo aquilo que ele tinha programado, seu projeto, ele rompe com o trabalho, ele rompe com seus compromissos e ele tem uma ideia. Verso 18, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e ter com a fonte. Deus é a fonte. E vou dizer: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti. O maior pecado do ser humano é viver sem comunhão com Deus. Jeremias 17, verso 5 diz: maldito o homem que confia no homem e aparta o seu coração de Deus. Isso é dos maiores pecados. Você tentar viver uma vida sozinho. Você tentar resolver as coisas do teu jeito, sem ir até a fonte, sem buscar o Senhor. Jesus mesmo disse que sem mim nada podeis fazer. Você pode levantar cedo e dormir tarde, comer pão de dores, por estar resistindo a ir até o Senhor. E ele diz: os empregados do meu pai estão bem, estão melhor do que eu. E às vezes, olhando aqui para quem era o herdeiro, ele está dizendo: os empregados do meu pai vivem melhor do que eu. Então ele toma a decisão de voltar para o pai, de recomeçar, ou seja, de buscar o Senhor, porque dele é que provém todas as coisas. E ele diz assim: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como do teu empregado. E levantando-se, ele foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou o seu pescoço e o beijou. E o interessante aqui é que ele estava vivendo longe de Deus e ninguém lhe dava nada. E quando Deus me deu essa palavra revelada, uma das coisas que você mais fica ferido e magoado na hora da luta é a falta de pessoas, porque as pessoas não se importam com você. Então, aquele rapaz, ele não recebeu misericórdia de ninguém. Ninguém foi benigno com ele, ninguém tratou ele bem, ninguém se importou com a situação dele. Mas ele, voltando para o pai, a primeira coisa que acontece: Deus sabia que ele estava com fome, Deus sabia que ele precisava de roupas, mas primeiramente, Deus, ele é a fonte. E a palavra revelada é: Deus é a fonte do amor. Então toda pessoa que se volta para Deus, ele sente o amor de Deus, ele se sente amado por Deus. Então a primeira coisa que ele recebe de Deus é o amor. Então Deus, ele é a fonte, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Significa que quando você se volta para Deus, não falta, irmão, o amor de Deus. Você nunca vai se sentir desprezado. E ainda que alguém te desprezou, Deus não vai te desprezar. Deus é a fonte de todo bem. Deus é a fonte da misericórdia. Deus é a fonte do perdão. E tudo isso ele começa a receber. Antes de receber as coisas materiais, ele começa a receber as bênçãos espirituais. Deus é a fonte da compreensão. Deus é a fonte da paciência. Deus ainda estava esperando. Uma hora esse menino volta. Deus é a fonte da alegria. E quando eu medito nessa palavra, uma das coisas que Deus, ele não quer que a gente fique triste, porque se ele te perdoa, se ele te ama, então não pode faltar nada. Recebe perdão, recebe o amor, recebe graça, recebe misericórdia, mas Deus também quer te dar alegria. Então Deus manda trazer sapatos, roupas, anel, e também Deus manda entrar com providência para fazer um banquete, um bezerro cevado é morto, e o pai fala para todos: comamos e nos alegramos, porque esse menino estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Quanto mais perto de Deus, mais Deus, ele pode fluir para a sua vida. Toda sorte de bênção. Deus, nunca se esqueça, Deus é fonte de tudo aquilo que você precisa. Como disse Davi: o Senhor é minha força, a minha luz. O Senhor
é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então a mensagem dessa noite é: não fique inquieto, preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, porque tudo isso as pessoas sem Deus procuram. Mas procure se aproximar mais de Deus, procure mais uma intimidade com Deus, procura estar mais próximo do teu Criador, procura adorar a Deus mais em espírito e de verdade. Deus quer fluir para a tua vida toda sorte de bênçãos espirituais. E uma das palavras que Deus coloca no meu coração é que aquele jovem, ele tentou ser feliz longe de Deus. E fica uma lição para nós. E ele não conseguiu. Se Deus não conseguir te satisfazer, se você não conseguir se alegrar com Deus, irmão, você não vai seguir alegria em lugar nenhum. Deus te abençoe. E a palavra para nós terminarmos é: quando Deus pediu para fazer uma festa, Deus quer dizer para você que você pode sentir alegria na presença de Deus. Você pode se alegrar no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Salmo 37, versículo 4 diz assim: deleita-te no Senhor, e Ele realizará o desejo do teu coração. A maioria das pessoas estão buscando realizar o desejo do coração sem Deus, como o filho pródigo, afastando de Deus. Mas é o contrário, irmão. É quando você busca a Deus como fonte, é que Deus ele pode realizar o desejo do teu coração. Deus pode te dar muito mais além daquilo que você está pedindo, pensando. Deus te abençoe. Medita nessa palavra, campanha Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. E quanto mais você está conectado com Deus, muito mais Deus pode fluir para a sua vida. Deus é a fonte de tudo. Deus te abençoe. Graça e paz a todos. Te saciar nossa alma que provou o teu amor. Nunca poderíamos sonhar outro sonho que não fosse o teu. Nunca poderíamos cantar se não fosse pra Deus como pra você. Eu te busco.